Fala pessoal, o que eu olho antes de operar, né? Chega o final de semana, a gente sempre tem que dar uma olhada como foi a semana, mas também a gente tem que se preparar para como vai ser a semana então, né? É uma coisa que eu faço diariamente, eu vou te mostrar aqui hoje o que eu faço todos os dias antes de eu operar. Primeiramente, eu quero que você veja, já estou aqui com o calendário econômico aberto, já tudo filtrado do jeito que eu quero, eu vejo o que vai acontecer durante a semana, né? Coloco os três tourinhos, porque são, quando os três tourinhos são então as notícias mais relevantes, mais importantes, em que o mercado age com uma grande volatilidade, tá certo? Mas eu já adianto a você que, para quem opera dólar e ien, por exemplo, o mais importante são os dados dos Estados Unidos. Em outras moedas também, né? Atualmente eu tenho estudado a Libra para ver se eu começo também a operar nela, além do ien, mas mesmo na Libra, o que realmente traz uma boa volatilidade são os dados econômicos dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui que segunda-feira não tem nada, terça-feira já tem, né, confiança do consumidor, ofertas de outros, né, terça, quarta também já tem PMI dos Estados Unidos, quinta-feira também tem, né, e o payroll foi adiantado. Geralmente o payroll é na sexta-feira, quem sabe por causa da Copa do Mundo, será que os Estados Unidos vai jogar? Vai ser na quinta-feira às 9h30 da noite do Japão, 9h30 da manhã no Brasil, e na sexta-feira também tem. Não, sexta-feira, um dado importante que eu vou passar para vocês aqui. Está marcando que é feriado nos Estados Unidos, dia da independência. Se você opera como eu, que pega um pedaço do mercado europeu e um pedacinho, né, do mercado americano, é um dia para não se operar, porque o mercado não faz nada. Se no mercado europeu não der movimento, na hora do mercado americano, pior ainda, né? Eu já levei muito loss com isso, já fiquei com operações em aberto para depois na segunda-feira tomar loss. Então, por experiência minha, né? Quem sabe teve pessoas que teve mais sorte do que eu. Quando está feriado nos Estados Unidos, é péssimo para operar. Pelo menos para mim foi assim, né? Atualmente, quando é feriado, às vezes eu nem opero. Então, primeira coisa, todos os dias abro o calendário econômico, né? Eu abro aqui pelo Money Now, tá certo? Mas também tem o investing.com, então você olha as notícias relevantes. Por quê? Porque no horário das notícias relevantes, nenhum setup vai dar certo. Nenhum, ok? E opere dentro de uma gestão, né, com um lote adequado dentro da sua gestão, porque se você tomar um loss, como tem uma volatilidade muito grande, você pode tomar um loss maior do que você está esperando. Por quê? Por causa da derrapagem. E o contrário também é verdadeiro. Você pode dar um gain, né, a mais do que você imagina, porque deu a derrapagem, certo? E você pode ganhar a mais. Então, como é 50%, 50% de chance, né? Então, tenha uma boa gestão e opere dentro da sua gestão. Fique comigo até o final, que ainda vamos falar mais sobre o que fazer antes de operar. Depois que eu olho o calendário econômico, eu olho as notícias e eu gosto muito de olhar a CNBC, o jornal da CNBC. Por quê? Porque as notícias elas trazem impacto para o mercado. Então eu já olho o que aconteceu no mercado asiático durante o dia, dou uma olhada se no europeu tem alguma notícia, se está diferente esse texto aqui, está igual, e depois eu dou uma olhada realmente no Forex, né? Dizendo que, por exemplo, na sexta-feira, né? Que o dólar cai pelo segundo dia consecutivo, mas está pronto para ganho mensal. As notícias é bom sempre você fazer como eu disse, você abre o calendário econômico, depois você vê as notícias, aqui está aí um jornal interessante e muito usado, o CNBC. Você tem as notícias para você ler aqui e já tem formando o seu viés, formando ali dentro do seu operacional, trazendo suas expectativas e probabilidades do que pode acontecer. E o que eu mais gosto, né, gosto mais até do que da CNBC, eu gosto da Bloomberg Japan, né, que traz notícias mais como eu opero dólar e iene, né, mas dentro daquilo que eu preciso para operar, né? Então eu olho as notícias, na verdade, eu não leio, por exemplo, tem um título aqui, eu não leio tudo, eu leio o título e o título já está me dizendo, né, resumido
o que vai estar o texto, né? Então, por exemplo, esse texto que está aqui, os Estados Unidos realizam ataques aéreos contra o Irã, retaliação por ataques a navios no Estreito de Hormuz. Então a gente vê que, por causa dessa guerra, não só o ien, como todas as outras moedas, vêm se desvalorizando. Então o que pode acontecer nessa semana? Não é uma certeza, mas tem sim uma probabilidade de o ien se desvalorizar, né? Mas não só o ien como as outras moedas, mas o ien é sempre aquela coisa, é muito difícil operar ele, porque tem intervenção do Banco do Japão, qualquer notícia, seja do governo japonês, e principalmente algum discurso, alguma coisa que o presidente Trump fala, o ien toma direções que a gente não espera, né? Então, o ien é sempre muito, você tem que operar com muita cautela, e eu digo a você, nessa atualidade, não é bom você operar com lotes altos, né? Porque não está fácil, né? Operar o ien nesses últimos dias, né? Na verdade, esse ano todo, né? Mas esses últimos dias, principalmente depois que começou essa guerra do Irã e dos Estados Unidos, ficou mais complicado operar o dólar ien, tá certo? Então, depois que eu vejo tudo isso daqui, né? Eu vejo o calendário econômico, eu vejo esses dois jornais, né? Para tomar as notícias. Eu também assisto o jornal da NHK para ver se fala alguma coisa ali, né? Porque ali já então a relação ao Japão em específico, né? Para ver se sai alguma notícia na televisão, né? Aí depois eu vou, então, para o gráfico, né? Já estou aqui com o gráfico que eu opero, o MT5, né? Para sua curiosidade, esse Itigeki que está escrito aqui é o nome que vê o meu operacional, né? Se o canal crescer, né? E eu posso um dia então ensinar como que realmente eu opero e aí operarmos juntos, por que não? Na verdade, em lives, por exemplo, né? Veja, aqui eu estou com o gráfico do dólar ien da sexta-feira, né? Ele fez essa movimentação aqui, né? E eu já tenho algumas marcações neles. Nessa linha verde e vermelha aqui é o spread que fechou, né? Spread 54 da Wanda Shoken. Nesse momento desconsidere ele. O spread do dólar ien na Wanda Shoken aqui no Japão é 3, né? 3, então é bem pouquinho, né? 3 ienes, é bem pouquinho. Primeira coisa, a gente vê isso aqui, essa linha para quem já me conhece aqui, quem é do canal sabe, que é aquela média móvel que eu gosto de 21 períodos ou 25. No caso, eu ultimamente tenho usado a de 25 períodos. Ah, tem cruzamentos aqui. Eu não uso isso aqui como gatilho. O que eu uso? Eu já ensinei isso em outros vídeos. Eu queria que você assistisse no M5, eu falo sobre cruzamento de médias móveis. Já falei em outro vídeo, eu não uso nenhum tipo de médias móveis ou MACD, eu não uso nada, né, de indicadores, né? Eu já tenho a minha forma de operar mais basicamente no gráfico e pode-se dizer que ela é meio price action, né? Price action que falam, né? Mas vamos lá então. Só para sua curiosidade então, quando essa linha pontilhada cruzou aqui, então quer dizer que o fechamento está mais forte, né, na venda do que a sua abertura. Então, toda vez que a pontilhada cruza ou para baixo ou para cima, quer dizer que está fechando acima da abertura, né? Então, eu considero isso, tá? Eu levo em consideração, mas não é o meu gatilho de entrada. Então, primeira coisa, vamos diminuir o gráfico, né? Eu poderia diminuir bastante, o máximo que dá aqui, ó, mas aí começa a ficar sujo e a gente não consegue entender nada, mas eu já posso identificar uma tendência clara de alta, né? Não tem nem que se discutir, né? E aí, vamos diminuir um pouco, porque não precisa ir tão longe. A gente pode ver aqui, eu já estou marcado aqui. Essa linha vermelha aqui em cima é uma região extremamente forte do ien em relação à sua desvalorização, que é 161.900, mais ou menos. Ele foi um pouquinho mais, tá? Depois eu marquei uma região mais atual de suporte aqui em 161.500, tá certo? Marquei em 161.400, marquei aqui em 161.260 também. Pode vir mais, mas para ele vir aqui agora tem que ter uma intervenção do Japão, como aconteceu aqui, né? E a gente não sabe se o Japão vai intervir ou não, né? Então, vamos ficar mais com as probabilidades maiores, que são mais curtas, né? Se vier por aqui. Então, a gente vê aqui, a gente já achou aqui o seu suporte. Vamos considerar esse suporte,
Vamos até marcá-lo aqui, tá certo? Mais provável, tá certo? Esse suporte aqui. E vamos marcar uma resistência mais provável também. Deixa eu tirar esse nome do meu setup daqui. E vamos marcar isso aqui. Eu já estou marcando aquilo que eu vou ficar prestando atenção durante a semana. Que é esse range, essa região em que o ien está se movimentando. Daí então o que eu faço? Eu aumento o gráfico, dou uma olhadinha nas movimentações, nos candles que se formaram quando ele subiu e quando ele caiu, né? Para ver assim o que aconteceu. Aí quando eu identifico um que eu gosto, eu fico esperando um tomara que aconteça no meu horário, que foi esse engolfo aqui, né? Se tivesse dado esse engolfo aqui, eu teria entrado numa resistência como essa, né? Mas não foi no meu horário. Então, aí depois tá, eu coloco no horário normal. Então, o que eu vou fazer durante essa semana, então? Eu vou prestar atenção nesse range aqui, se ele vai me dar um padrão de venda aqui, se ele vai romper e continuar subindo, ou se, né, ele vai, sem dar sinal nenhum, vai voltar ao seu suporte, para depois, então, começar a subir novamente ou romper e se fortalecer mais um pouco, né? Então, para você entender, então, caso ele rompa, eu vou esperar ele fazer isso, esperar para ver se ele faz isso, e depois ver se nessa região aqui, depois que ele fizer isso, se ele me dá um padrão aqui para mim entrar, é isso que eu vou esperar, tá certo? Ou caso contrário, ou o contrário também é verdadeiro, né? Se ele fizer isso aqui embaixo, né? Se ele, vamos fazer de branco, se ele rompe, né? Depois ele volta um pouco, depois ele faz isso aqui, mas quando ele chegar nessa região aqui, seria uma entrada para mim continuar numa venda, né? Mas como ele está numa tendência de alta, né? Entrar numa venda é um pouco arriscado, porque o que eu posso dizer para você, né? Eu não costumo entrar contra a tendência, né? E caso eu entre, por exemplo, eu falei que aqui eu entraria, porque eu já marquei essa resistência aqui, né? Eu marquei essa resistência, esse suporte. Então eu entraria por causa desse padrão, porque é a minha forma de operação, né? Mas eu ficaria atento se realmente ele iria vir até o suporte, né? Eu iria, vamos diminuir aqui, se eu tivesse entrado aqui, o meu gain, por exemplo, não iria estar nesse suporte que eu marquei aqui. Iria estar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E aqui. Nada. Olhando para trás. Eu iria esperar chegar aqui, ó. Perto do suporte, né? Meu gain iria estar por aqui. Tá certo? Então, é isso que eu faço, né? Todas as vezes antes de operar. Eu vejo o calendário econômico, eu vejo o jornal, eu dou uma olhada no gráfico, né? Deixo já ele preparado no final de semana uma região interessante de operação, tá certo? Para mim poder operar. Ultimamente, como o ien está muito assim, complicado de se operar, de se ter um viés, eu não tenho tido viés, eu presto atenção na tendência, tá certo? E nas notícias, e aí dentro do que o mercado está fazendo, de acordo com aquele feedback que ele me dá, eu opero, tá certo? Aí eu vejo se está dentro das minhas regras. Sempre eu coloco uma estratégia de operação. Aquilo que eu marquei aqui, que eu apaguei aquelas linhas, é a minha estratégia nessa situação. No meio do range, você tem estratégia? Tenho também, usando aquele mesmo padrão se acontecer, né, nas minhas médias móveis, né? E aí eu opero.
Espero, né, que você tenha gostado, né, de saber como que eu faço todos os dias antes de operar. E já peço, como sempre, porque 60% daqueles que assistem o meu canal não se inscreveram no canal e sem quase bem dizer 99% não tem dado um like para apoiar o canal. Então eu peço que você se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. Você dê um like no canal para o YouTube ver que é um conteúdo interessante e venha espalhar esse conteúdo, tá certo? Você não vai gastar nada, você vai dar ali um clique, dois, né? Um para se inscrever, outro para dar um like. Vai me ajudar e eu tenho certeza que vai ajudar a outros também. Tá certo? Estamos juntos, né? Até o próximo vídeo. Mande seus comentários para mim, porque às vezes as ideias começam a se acabar, né? E eu preciso que você me ajude com as suas opiniões e também dizendo aquilo que você quer que eu mostre para você dentro do Day Trader ou dentro de ações, como eu tenho colocado vídeos sobre ações também. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.